Qualquer coisa, gente, vocês podem falar. Então, gente, vou continuar a aula que a gente parou na semana passada. E aí eu vou continuar do assunto de divisão celular, que é um assunto importantíssimo para quem está cursando biologia celular. Por isso que eu fiz questão de colocar essa aula extra, para esse assunto não ficar sem ser abordado em aula. Então, assim, a pergunta inicial é: como é que as células se multiplicam? Como é que acontece essa continuidade? Através da divisão celular, é a resposta, né? Porque se as células não se dividissem, como que a vida ia ter continuidade? A gente viu na introdução, no início da aula passada, que uma das coisas que classificou aquele primeiro aglomerado de moléculas em um ser vivo foi o fato daquelas moléculas conseguirem fazer cópias dela mesma. Elas se autoduplicavam. Isso foi um requisito importantíssimo para classificar aquilo como o primeiro ser primitivo vivo. Foi exatamente a autoduplicação, fazer cópias delas mesmas, se multiplicarem. E é por isso que é tão importante a divisão celular, porque ela é que dá continuidade da vida. A divisão celular, para células, para seres que são formados por células procarióticas, é um processo bem rápido e acontece bastante, com muita agilidade. E ela é responsável pela multiplicação desses seres, como, por exemplo, o exemplo principal, as bactérias, né? E é por fisão binária. Está aqui a membrana com a parede celular, que delimita as células das bactérias. E aí, quando ela vai se dividir, ela só vai fazer essa invaginação dessa membrana, separar de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, e aí elas se multiplicam muito rápido, né? Duplica o DNA, separa a célula, já aconteceu a fisão binária. Por que dá certo esses seres procarióticos se dividirem assim? Porque eles só têm DNA, o citoplasma aqui, que é um meio líquido, onde o DNA está disperso, alguns ribossomos, no caso de alguns seres é DNA, mas tem, por exemplo, alguns vírus que é RNA. E aí, a membrana plasmática e a parede celular. No caso de bactérias, é formada pelo peptídeo glicano. É só isso, é tão simples. E aí, então, a divisão celular também é simples. Já as outras células, que são as células eucarióticas, vegetal, animal, existe toda uma organização para que essas células se dividam. Por que precisa de tanta organização? Porque essas células têm um material genético muitas vezes maior, mais complexo, muitas moléculas de DNA, não é só uma molécula circular, são muitas moléculas de DNA. Então, tem que ter toda uma organização para que essa célula se divida e não seja perdida informação genética. A grande chave da divisão celular é essa. Então, vamos lá para essa divisão celular. É como eu falei para vocês, em células procarióticas acontece através da fisão binária, ou também conhecida como bipartição simples. É um processo em que ocorre a duplicação do DNA circular, membrana celular aqui, e junto com a parede celular, invagina. Na biologia, quando a gente fala invaginar, é um movimento para dentro. Quando a gente fala evaginar, é um movimento para fora. Então, a membrana plasmática invagina, separa, e aí as células assim se multiplicam. É fácil, é rápido, requer pouca energia. Já as outros tipos de células, todos os outros animais, seres vivos, aliás, elas obedecem etapas, ciclos, dentro de um ciclo. É claro que essas etapas, elas têm nome, elas são reconhecidas pelo que acontece dentro de cada etapa. Mas isso é algo que acontece para que nós que estudamos isso possamos entender o que está acontecendo em cada momento. Não é que a célula contabilize aquela etapa que tem que... Não, elas são etapas que foram
sendo estudadas e foi visto o que acontece, que a atividade acontece em cada etapa daquela, para a gente poder entender melhor. Por isso que a gente chama, por exemplo, na mitose, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase. Por quê? É a maneira como ela está organizada naquele momento. Aí o estudioso foi lá e denominou, deu um nome para aquela fase. E a gente aprende esses nomes. Mas antes de chegar nessas fases, né, nós vamos ver o que é o ciclo celular. Então, o ciclo celular, o nome já está falando, é um ciclo em que as células seguem dentro de etapas, dentro daquele ciclo. E ele é um ciclo que, quando uma célula termina aquele ciclo, aquela última etapa, as células novas já vão começar tudo de novo. Então, não acaba, né? É um ciclo celular. São eventos que preparam e realizam a divisão, o mecanismo responsável pelo crescimento e desenvolvimento. Em células somáticas, a célula duplica seu material genético e o distribui igualmente para as células filhas. Em um processo contínuo dividido em duas fases, interfase e mitose. O que são células somáticas? Tem uns nomezinhos que tem que ser bem claro para quem faz biologia. Por exemplo, e célula somática é um deles. O que é uma célula somática? É uma célula do organismo que não está envolvida com a reprodução. Ela não é responsável pela passagem de material genético para as próximas gerações. Ela é célula que forma o organismo, mas ela não atua no processo de reprodução. A célula que atua nesse processo são as células germinativas. Então, as células são classificadas em somática e germinativa. Somática, que forma todo o resto do organismo do ser vivo, e aí eu dou sempre o exemplo da gente, que é mais fácil, mas vale para planta, para qualquer outro tipo de ser animal. E as outras células, como, por exemplo, no ser humano, os ovócitos, os espermatozoides, essas não são células somáticas, são células germinativas. Nas células somáticas, né, esse material genético tem que ser duplicado e essa célula vai se dividir para formar duas células iguais, com a mesma quantidade de material genético. E aí, gente, quem estiver anotando, eu gostava muito de assistir aula anotando as coisas principais, porque fixa na mente da gente, né? Quem estiver anotando, divisão celular das células somáticas, mitose. Qual é a consequência da mitose? É outra coisa que tem que estar bem clara. Formar duas células iguais à célula-mãe, com a mesma quantidade de material genético da célula-mãe. Então, a célula que deu origem, a célula-mãe que a gente chama, ela tem, no caso da espécie humana, 46 moléculas de DNA, né? No caso, são 23 pares de cromossomos. Essa célula vai dividir, vai formar duas células, e essas duas células vão ter 46 moléculas de DNA cada uma. Então, esse é o ponto-chave, a definição principal até agora que a gente viu aqui. Essa célula, ela é encaminhada, ela vai progredindo no ciclo celular através de mecanismos de regulação, que eles regulam o crescimento, a multiplicação, a diferenciação celular, a condição de latência. Falha nesse mecanismo de regulação, levam a célula a uma morte programada, que é a apoptose. Quando isso não acontece, acontece o desenvolvimento tumoral. O que eu estou falando para vocês? É que o seguinte, como a gente vai ver o ciclo, acho melhor explicar aqui mostrando o ciclo. O ciclo celular, ele tem etapas. Aqui, primeiro, são duas etapas principais. Uma grande etapa, que é essa de laranja, que é a interfase. E a outra etapa, que é essa amarelo, é a mitose, que é a de divisão de fato. Porque não é o ciclo celular, não é a divisão, não é o ciclo inteiro, não. A divisão celular é uma parte do ciclo. A outra parte maior do ciclo, a célula não está se dividindo, que é a interfase. Dentro da interfase existem subfases, aí eu vou falar agora para vocês das subfases dentro do ciclo. Dentro da interfase tem a fase G1, S e G2. A fase G1 faz uma determinada atividade, S faz outra, G2 faz outra.
Então, essas subfases, para uma célula passar da fase G1 para a fase S, da fase S para a G2, da G2 para a fase de mitose, que é de fato a divisão celular, ela passa por mecanismos de regulação, que são proteínas que vão checar se está tudo ok na célula para que ela passe para a próxima etapa. Para que isso, professora? Se tiver algum erro na quantidade de cromossomos, na quantidade de DNA, na qualidade, essas células, essas proteínas, elas identificam esse erro. Falando uma linguagem bem simples. Elas identificam esse erro e elas ou mandam para a correção, que é um mecanismo de reparo de DNA, ou elas mandam essa célula para morrer. Elas não podem continuar no ciclo, porque se ela continuar no ciclo, na hora da divisão celular, ela vai se dividir toda errada. Aí, em vez de a gente ter só uma célula errada, nós vamos ter duas, porque ela vai se multiplicar. Essas duas vão para 4, de 4 para 8, de 8. E aí nós vamos ter uma formação de inúmeras células com defeito. E isso é que gera o tumor, isso é que gera o câncer, as malformações. Então, esses mecanismos de regulação desse ciclo são como checagem, chamados de checkpoint, justamente para checar se a célula pode continuar naquele ciclo. Se ela não puder, ela é encaminhada para a apoptose, que é a morte celular programada. E vamos lá, então, para a parte desses ciclos. Como eu mostrei para vocês, o ciclo celular principal é onde eu estou passando o mouse. É essa parte laranja enorme, com o I aqui de intérfase, para dizer que essa parte laranja é a intérfase. Intérfase é a fase do ciclo celular em que as células não estão se dividindo. Quando acaba, outra coisa boa para anotar, quando acaba a intérfase, começa a parte de divisão celular, e a célula sim vai começar a etapa de divisão, que é a mitose, que é essa parte amarela. Então, principalmente o ciclo celular são essas duas fases. A intérfase, como é a fase grande, ela é subdividida em 3 fases. G1, S e G2. A fase G1 é uma fase, lá os livros, é uma fase, coloca que é uma fase de intensa atividade biosintética. O que é isso? É uma fase que a célula está produzindo bastante proteína, bastante enzima, está produzindo RNA, que é uma molécula que é a cópia de regiões do DNA. Ela está produzindo bastante esse tipo de proteína, de RNA. Por quê? Porque elas vão atuar na divisão da célula, lá na frente. Então, é como se ela estivesse recrutando os soldadinhos que vão fazer a divisão acontecer. Só para ficar um exemplo bem didático, bem bonitinho, bem lúdico. Então, é nessa fase que ela está produzindo tudo que ela precisa lá para a divisão. E essa fase G0, aqui fora do ciclo celular, o que é isso? Justamente na imagem ele coloca uma fase fora, porque é aqui que muitas células são encaminhadas, às vezes, para a morte, mas no caso dessa G0, ela nem está falando que a célula foi encaminhada para a morte. Aqui são células que não fazem divisão celular. Aí vocês me perguntam, professor, e tem célula que não se divide, como é que vai dar continuidade? Exatamente, tem célula que em vez de ter divisão celular, ela tem diferenciação celular. Então, essa célula ela vai se diferenciar em uma hemácia, uma célula sanguínea, se diferenciar em um neurônio. É por isso que dizem assim, os neurônios, né, as células do nosso cérebro, elas são produzidas um tanto só. E a partir daquilo ali, elas não vão mais se renovando, não tem divisão celular para elas. Você nasce com aquele tanto e vai morrer com aquele tanto de neurônio. Não tem essa renovação, né? Justamente porque as células vão ser encaminhadas para essa fase G0 e lá ela vai se diferenciar em um tipo de célula tão específico que vai fazer uma função tão importante, tão específica, que ela não é encaminhada para o resto do ciclo. Ela vai se especializar
E aí ela sai do ciclo e vai para essa fase G0, que é o caso dos neurônios, que é o caso das hemácias. As nossas hemácias, elas morrem rápido. O nosso corpo é que fica produzindo mais, né? Elas são encaminhadas várias vezes nessa fase G0 e vai sendo produzido. Os nossos neurônios, é por isso que o envelhecimento, a perda de... não lembra muito das coisas, quando a gente vai ficando velho, a memória vai ficando ruim. Tem muitas doenças relacionadas a Parkinson, Alzheimer, porque os neurônios, eles são aquele tantinho ali que foi produzido, aí elas vão gastando, aí na velhice a gente vai tendo essas características, que são bem comuns para a idade, né? Mas fora isso, as outras células, a maioria, progride no ciclo, se não tiver nenhum problema, se elas estiverem tudo corretinha. E aí vocês têm uma pergunta interessante para me fazer. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Se eu estou dizendo para vocês que a célula que tem erro, que tem alteração, ela é checada e é identificada pelo ciclo e mandada para a morte celular, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Nasce aí alguma dúvida? Ninguém tem uma dúvida se o mecanismo é tão bonito assim, se tem os soldadinhos que vão checar se tem algum erro na célula. Alguém tem alguma dúvida? A dúvida, que é para vocês terem, então é por que tem tantas doenças? Vocês têm essa dúvida? Por que a gente vê tanta gente com câncer, tanta gente com alterações aí que não são obrigatoriamente câncer? Se tem esses pontos de checagem, né, gente? É porque, pessoal, a gente está falando aqui de biologia. Alguém ligou o microfone para falar alguma coisa? Eu acho que é porque falha. Falha, exatamente. Exatamente, falha. E por que será que falha? Né? Não é interessante isso? Por que será que falha? Sabe por que falha? Porque a falha, ela existe justamente quando essas células que eu vou falar aqui na frente, que são no caso, são as células que produzem hormônios, que vão checar isso, ajudar a checar, células que produzem fatores de crescimento, que vão dar esses sinais, células quinases, que vão produzir proteínas específicas para fazer essa checagem. Existem mutações exatamente no gene, na região do DNA, que é o gene, que vai ter informação para produzir essas proteínas que vão fazer essa checagem. Não sei se deu para entender direito. Mas a mutação, a alteração no DNA aconteceu exatamente naquela região, daquele gene, que vai ter a informação para produzir a proteína que ia atuar nessa checagem. E aí, ela não faz essa checagem satisfatoriamente. Então, essas células com erro passam, porque ela não executa a função dela bem feita. Isso é a explicação a nível de biologia celular. A nível evolutivo, lá indo para a evolução, que eu amo a evolução, a evolução, ela diz que esses mecanismos de checagem, esses pontos de checagem, a integridade da molécula de DNA, ela tem que ser altamente conservada e perfeita, para não ter essas alterações, porque se elas tivessem, as espécies iam constantemente entrar em extinção, ia ter muitas características horríveis se fixando,
ia ser horrível. Então, a evolução explica que a estabilidade da molécula hereditária, que é a molécula de DNA, ela tem que ser perfeita. Mas aí tem um detalhe. Ela também diz que deve existir erros. Então, a evolução, ela fala que o erro, a mutação, a alteração no DNA, ela deve existir. Pouquinha. Baixas taxas, mas ela deve acontecer. Porque é esse erro que provoca, que é a mutação. E a mutação é a base para que a evolução aconteça. A evolução, o processo evolutivo, ele só ocorre se tiver mutação. Sem mutação não tem evolução. Então, a gente sabe explicar por que tem essas mutações passando em células defeituosas pelos pontos de checagem. É porque as células que produzem as proteínas, que vão fazer esse ponto de checagem, elas mesmas já têm o problema, já têm o defeito. A gente sabe que a explicação a nível celular e molecular é essa. Mas a nível de evolução, a gente sabe que tem que existir mesmo esses erros. Eles estão aí para que a evolução siga o caminho, né? Siga o percurso dela. Mas, enfim, para progredir nessas fases, existem esses pontos de checagem, né? Que são sinais químicos que controlam o ciclo e provêm de fora e de dentro da célula. Sinais externos, hormônios, fatores de crescimento, que vão dar informações, mensagens para as células pararem ou continuarem no ciclo. E os sinais internos são proteínas de dois tipos, ciclinas e quinases, que vão estar lá em cada etapa, checando se o DNA está tudo ok na célula para passar para a próxima etapa. Então, a intérfase, de maneira geral, aquela fase laranja toda, é uma fase de atividade biosintética intensa, como eu já falei para vocês, é subdividido naquelas 3 fases que eu já falei. O ciclo, ele pode durar algumas horas, em células de divisão rápida, como a derme, a mucosa intestinal, ou pode durar meses, como em outros tipos de células. Alguns tipos de células, como neurônios e hemácias, não se dividem e permanecem paradas durante a fase G1, em uma fase conhecida como G0. Isso aí também eu já falei. Agora vamos olhar o que acontece em cada subfase dessa. Fase G1, dentro da intérfase. Fase G1, intensa síntese de RNA e proteínas, aumento do citoplasma. Ela refaz o citoplasma das células que se dividiram aí antes dela, né? A cromatina não está compactada e os cromossomos não podem ser vistos. A intérfase, gente, é uma fase que você não consegue ver cromossomo no microscópio. Você só vê dentro da célula tem um núcleo escuro. Só vê isso. Por quê? Porque o DNA ele não está compactado em forma de cromossomo. Ele está descompactado em forma de cromatina. Saiu da fase G1. Agora, as células passam para a fase S. S de síntese de DNA. É a fase que acontece a duplicação do DNA. Aumenta a quantidade de DNA polimerase, de RNA, porque são úteis nessa parte de síntese de DNA. Então, o que vocês têm que fixar, principalmente? Na fase S, dentro da intérfase, acontece a duplicação do material genético. Então, todas as moléculas de DNA vão ser duplicadas. É nessa fase que se forma a cromátide irmã. Não sei se eu tenho uma imagem, deixa eu procurar aqui. Pronto. Nessa imagem aqui, ilustrativa, nós estamos vendo aqui 2 pares de cromossomo. Nesse par aqui maior, que eu estou passando o mouse, nós temos um cromossomo igual, vamos dizer, eu vou dizer que é o cromossomo 3 da gente. Só que eles tá aqui um cromossomo e o par dele do lado. São cromossomos diferentes, separados, do mesmo par. Tem a mesma informação genética. São homólogos. Já vou explicar essa nomenclatura. O que essa célula me disse? Se me perguntarem assim, ô Laísa, essa célula aqui que você mostrou, ela tá em G1 ou ela tá em G2? Aí eu vou te dizer, não, com certeza essa célula está em G1. Por quê? Porque ela não duplicou o material genético dela ainda. Como é que eu sei? Quando essa célula passa pela fase S,
que ela duplica o DNA dela, são formadas as cromátides irmãs. Vocês estão vendo aqui? Essa outra perninha é como se o cromossomo tivesse assim e fizesse outra cópia grudadinha nele. Por isso que o nome é cromátide irmã. Ele é duplicado. Aí eu sei que essa célula que é amarela, ela não tem como ela estar em G1. Ou ela finalizou a fase S e entrou em G2, só tem essa chance. Só que isso aqui é ilustrativo, porque na intérfase os cromossomos não dá para ver eles assim, eles estão tudo embaranhados ainda. É só para a gente ter ideia do que é uma cromátide irmã. Então, na fase S, né, formam-se as cromátides irmãs. E o que é isso? É o DNA duplicado. Próxima fase, fase G2. É um tempo para o crescimento celular e para assegurar a completa replicação do DNA antes da mitose, né? Assegurar que todo o DNA foi duplicado. Não pode ficar uma molécula de DNA sem ser duplicada, porque senão lá na divisão celular vai faltar. É uma fase de pequena síntese de RNA e proteínas essencial para o início da mitose. E inicia-se bem devagarzinho a condensação da cromatina para que a célula possa progredir para a mitose. Aqui tem falando justamente mais uma vez sobre o controle desse ciclo celular. A célula vai sair da fase G2 para entrar em mitose. E aí vai passar por esses checkpoints, que são os pontos de checagem. E aí, de fato, a célula vai entrar agora em mitose. E agora nós vamos ver o que é a mitose. Então, a mitose é uma divisão celular, mais uma vez, que uma célula-mãe, ela vai dar origem a duas células filhas idênticas a ela, com a mesma quantidade de material genético. E é uma divisão celular que ocorre em células somáticas. Então, eu botei aqui uma ilustração do que é uma mitose. Porque na mitose a gente tem que imaginar assim: uma célula com uma quantidade X de cromossomos. Sei lá, uma quantidade, não vou botar X que se confunde com cromossomo. Uma célula com 10 cromossomos. Ela se dividiu em duas, e as duas células novas, cada uma tem 10 cromossomos. Como é que pode isso? O que aconteceu aí? Que mágica foi essa? Como é que ela se dividiu em duas e as duas conseguem ter cada uma também 10 cromossomos? Então, a mitose é exatamente isso. É a organização dessa divisão celular para que as células novas estejam com seu material genético, com seus cromossomos aos pares, com o parzinho dela do lado. E o que permitiu isso? O que permitiu isso foi a célula ter passado aqui pela fase S, onde ela duplicou o DNA dela e formou essas cromátidezinhas que eu mostrei para vocês. E foi isso que permitiu que essa mágica acontecesse. Então, aqui na mitose, uma célula com 2 pares de cromossomos passou pela intérfase, pela fase laranja todinha, consequentemente teve duplicação, ainda já estava aos pares o cromossomo. E esses pares ainda duplicaram. Formaram-se as cromátides irmãs, e agora essa célula vai entrar em mitose. Na mitose, vai um cromossomo inteiro de uma célula de um par, e o outro cromossomo inteiro desse mesmo par para outra célula? Não. Vai uma cromátide para uma célula e a outra cromátide do outro homólogo para a mesma célula. Vai a cromátide que ficou do cromossomo para a outra, é como se eles estivessem juntos, separados. Aí vai uma cromátide e a outra. No outro cromossomo, separa a cromátide. Vai uma cromátide para um lado e outra para o outro. Mas vamos lá entender essa nomenclatura de cromossomo, cromático, cromossomo homólogo. É um bocado de nome, dá até para confundir mesmo. Primeiro, o que são as cromátides? Que eu vou falar muito, por isso que esse nome pode anotar. As cromátides irmãs, o que são isso? A cromátide irmã, exatamente, a gente tem apenas um cromossomo aqui. E o que é cromossomo? Vamos ainda, deixa eu ver se eu botei essa nome. Pronto. Cromossomo é DNA organizado.
que é cromossomo? DNA organizado. Imagine vocês que o DNA é uma molécula enorme, bem fina, bem delicada. Essa molécula longa, fina, delicada, na hora da divisão celular, ela precisa estar organizada. Porque se ela não tiver, a chance dela embolar, se quebrar, a divisão não ser igual, é altíssima. Então, para que a célula se divida certinho, essa molécula enorme, fina, ela se organiza em forma de quê? Em forma de cromossomo. Para ficar mais fácil ainda para vocês entenderem, imagine uma linha que vocês a gente comprasse linha de costurar solta. Você vai lá na rua e compra 10 metros de linha amarela, verde e azul. Solta. O que vai acontecer com essas linhas? Se ficar parada, não acontece nada. Bota aqui, outra aqui, que você saia sem com a linha, não vai acontecer nada. Mas se você fosse mexer, botar numa bolsa, tirar de uma bolsa, o que vai acontecer com essa linha? Ela vai enrolar, ela vai dar um nó, ela vai quebrar. Pois é exatamente isso. Como a célula vai se dividir, ela não vai ficar paradinha, cada molécula de DNA dessa precisa estar organizada igual a linha. A linha está organizada no tubo de linha. O DNA também vai se organizar como se fosse um tubo. O tubo que o DNA se organiza são proteínas. E o nome dessas proteínas são estonas. Então, imagine que o DNA é a linha de costurar, o tubo da linha são as proteínas, são várias, né, juntas. Essas proteínas são as estonas. Então, o DNA vai novelando nessas estonas, a gente chama condensando. Vai novelando e novelando nessa estona, e aquela molécula que ela desse tamanho, ela vai ficar menor, porque ela está organizada, condensada, igualzinho à linha. Pronto, já sabe o que é cromossomo. O DNA que ainda não enovelou, que ainda não está condensado, ele é chamado de cromatina. Por quê? Porque está o DNA aqui e está a proteína. O DNA enrolou na proteína, mas não enrolou bem enrolado ainda. Aí, nessa fase que o DNA está ainda descondensado, ele é chamado de cromatina. Na fase que o DNA está bem condensado, ele está em formato de cromossomo. Então, vocês têm que saber definir o que é o DNA, o que é a cromatina, o que é o cromossomo. E as cromátides irmãs? É o DNA que duplicou, fez uma cópia igual, idêntica, sem mudar nada. E está ligada aqui através do centrômero. Olha aqui o centrômero. Estão aqui, um do lado do outro, ligado, é como se for, é um cromossomo só. E são duas moléculas de DNA idênticas, uma ligada à outra. Antes da G1, quando entrou em G1, o DNA estava só assim. Passou da G1, passou da fase S, agora está assim. Formando as cromátides irmãs. Pronto, já foi conceito de DNA, cromossomo, cromatina, cromátide irmã. E agora vamos entender o que são os cromossomos homólogos. Pode falar, levantar a mão e pode falar. Alguém quer falar? E Danilo, ficará gravada. Ele perguntou se a aula está sendo gravada. Danilo deu uma desesperada para assistir depois. Foi, Danilo? Vai estar gravado, Danilo. Vai ser disponibilizado. O que acontece? Os cromossomos, eles estão aos pares em células diploides. Por exemplo, as células dos animais, das plantas, são todas diploides. O que é isso? Célula diploide é outro conceito. São células que os cromossomos estão aos pares. Quais são células que os cromossomos não estão aos pares? Células haploides. Por exemplo, espermatozoide, o óvulo, são células que os cromossomos não têm o par deles. Aí são células haploides. Mas para ficar ainda mais claro, o cromossomo com a cromátide irmã,
Esse cromossomo aqui azul, com a cromátide irmã dele, ele não tá com o homólogo dele. O homólogo dele é esse do lado dele. Então, quando você considera esse, eu botei cor diferente só para a gente entender, mas é o mesmo par. Se eu estou aqui com o cromossomo 1, só ele, mesmo estando com a cromátide irmã, ele não tá ao par, ele está duplicado. Ele não está com o par dele. Agora, se tiver o outro cromossomo aqui do lado dele, em algum momento vai ficar do lado dele, aí ele está aos pares, que são os cromossomos homólogos. Tá dando para entender, gente? Por exemplo, trazendo para a nossa espécie, que é mais fácil para exemplificar. Nós temos, vocês já devem ter ouvido falar no ensino médio, nós temos 23 pares de cromossomos, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Por quê? Porque cada cromossomo está com o seu par. Ou seja, são 46 moléculas, 23 pares. Por que isso, gente? Porque para a gente se formar, são 23 pares. Então, é do cromossomo 1 até o 23. Então, do par 1 até o par 23, eu recebi no par 1, um cromossomo da minha mãe e um do meu pai. No par 2, um da mãe e um do pai. No par 3, até o 23. Então, é por isso que somos seres diploides. No caso, todas as nossas células somáticas, só não a germinativa, mas isso aí é uma conversa mais para frente. Então, o par de cromossomos homólogos são aqueles que estão um do lado do outro, mas a definição não é essa. A definição é que cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que possuem a mesma sequência daqueles mesmos genes. Homo vem de igual. Homólogos são cromossomos iguais. E aí tem uma coisa que eu sempre explico para meus alunos, que é até, mas dá para entender. Os cromossomos homólogos, eles são iguais, eles não são idênticos. Eles são iguais em que sentido? Eles têm os mesmos genes. Por exemplo, no meu par 1, é só um exemplo, eu tenho dentro desse cromossomo 1 o gene A, B e C. No homólogo dele tem que ter o gene A, B e C. Mas pode ser que no homólogo dele tenha um gene Azinho, B e Czinho. São os mesmos genes? São. Só o alelo, a forma do gene que é diferente, mas são os mesmos genes. Por isso que aqui no exemplo eu fiz questão de dizer que aqui nesse local, o local no cromossomo é chamado de locus, local de um gene. Nesse locus, que eu tenho o alelo azão do gene A, no homólogo dele, obrigatoriamente, tem que ter o gene A, mas pode ser um outro alelo, que é o alelo, no caso do exemplo aqui, é o alelo Azinho. E aí vem uma outra definição que vocês têm que ter em mente também. Alelos. O que são alelos? São formas alternativas de um gene. E o que é um gene? É uma região do DNA que possui informação para produzir uma proteína ou um RNA. Então, tudo do nosso organismo que vai se formar, que nós vamos produzir, todas as proteínas que vão ser produzidas pela gente, lá no cromossomo 15, em uma região específica, vai ter a informação para produzir aquela proteína. E isso é o gene. Mas aquele gene, ele pode ter uma alternativa, uma forma diferente dele, que produz a mesma proteína, mas num formato diferente. Isso é fácil a gente entender, porque, por exemplo, nós temos uma infinidade de cores. Tem gente que é bem branca, tem gente que é preta, tem gente que é moreno claro, tem gente que é moreno escuro. A característica da cor não é simples assim, mas eu vou dar um exemplo aqui, como se ela fosse simples, para ficar mais simples. Essa característica, essa variação nessas cores, ela vem em um dos fatores de que existe um alelo que tem a informação para produzir muita melanina, e aí a pessoa tem a cor mais escura, e existe um alelo
que a produção de melanina é bem menor. Aí a quantidade pequena de melanina se deposita nas células da epiderme e a pessoa é mais clara. Todas essas formas produzem melanina. É a mesma proteína, só que em quantidade diferente. Vamos dizer, o alelo azão, muita proteína, muita melanina. O alelo azinho, pouca melanina. Entenderam? Então, quando eu falar em gene, vocês vão pensar, região do DNA que possui informação para produzir uma proteína. Alelo é uma forma alternativa daquele gene. É por isso que a gente vê muito falar azão, azinho, bezão, bezinho, né? A gente viu isso no ensino médio. É querendo dizer assim, que para o gene B existem dois alelos, o bezão e o bezinho. Essa é uma forma bonitinha, didática. Mas o que acontece, na verdade, é que para um gene tem inúmeros alelos. Por isso que tem inúmeras variações de características. Então, assim, tudo que o nosso corpo vai ser produzido, o formato do nariz, a cor da pele, o tipo de cabelo, as enzimas digestivas, tudo, as enzimas que vão duplicar o DNA, a nossa altura, que é regulada pelos hormônios, que é uma proteína também, tudo são proteínas que vão executar funções ou formar estruturas. E para formar essas proteínas, precisa da informação que está lá no DNA, lá no gene. Então, isso é gene. Mas esse gene tem formas alternativas, cada gene, que são os alelos. E essas formas alternativas, esses alelos, é que formam a mesma característica tem vários tipos. Então, é por isso que tem gente que é mais alto, outro mais baixo, o nariz é mais largo, outro nariz é mais fino, a voz é mais grossa. É por causa dessas... A característica é uma, mas as formas alternativas são várias, por causa dos alelos. Pronto, falei de cromática irmã, falei de cromossomo, de cromatina, de gene, de alelo, de cromossomo homólogo. Aí tem um detalhe também, só para finalizar essas definições. Como eu falei para vocês, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos do mesmo par, que possuem os mesmos genes, mas podem ter formas alternativas. Por quê? Porque você veio seu pai, que trouxe o gene azão, mas a sua mãe não tinha no cromossomo dela, do par 1, o alelo azão, ela tinha o alelo azinho, então você vai ser azão assim, com aquele gene. Isso entre cromossomos homólogos, o par. No mesmo cromossomo, quando ele está na fase que está duplicado, que tem as cromátides irmãs, nesse caso, eles são iguais e idênticos. Antes de chegar lá na meiose, que ainda não chegamos nessa explicação, lá na mitose, o cromossomo duplicado com a cromática, se ele tiver o alelo azão aqui, a irmã dele vai ter o alelo azão, não vai ter o alelo azinho, vai ter o alelo azão. Então, é o mesmo alelo formando as duas cromátides de um cromossomo. Mas o cromossomo homólogo dele pode ter um alelo diferente. Aqui é muito nome, por isso que eu vim para esse slide. Pronto, agora passar para a próxima etapa do que é em si a mitose. Então, na mitose acontece uma fase, são várias subfases, em que a célula vai se organizar bem todo esse material genético dela, condensar, colocar os pares um do lado do outro, para que ela se divida. Então, para vocês terem uma noção, que a gente vai querer decorar, né? A gente faz isso mesmo, tem que fazer mesmo. O que acontece na prófase, na prometáfase, metáfase, anáfase, telófase? O que acontece em cada fase? A gente vai aprender. Mas o que a gente tem que ter em mente? O que tem em mente é que esse processo dessas subfases é simplesmente a célula se organizando para se dividir. O DNA que estava descondensado, meio que embaralhado, agora ele tem que se organizar. Porque a célula vai fazer isso, vai dividir. Então, é um processo de organização para a célula poder se dividir. Um processo progressivo de organização. Aí lá no final, quando a célula já está com todo o material genético dela organizado,
Aí ele começa a se descondensar tudo de novo, porque a distribuição do DNA já foi feita. É como se você fosse se mudar de casa. Para a gente fazer uma mudança, a gente não se organiza. Amanhã tem um caminhão de mudança, hoje eu estou sem guardar nada. Não tem como. A gente começa vários dias antes. Coisa das cozinhas numa caixa, coisa do quarto na outra caixa. Tudo vai se organizando para a gente juntar aquilo e depois organizar em outra caixa. Pois é isso que acontece na mitose. Então, a mitose, o conceito, divisão de células somáticas pela qual o corpo cresce, se diferencia, efetua a regeneração de tecidos. As células filhas recebem um conjunto de informação genética idêntico ao da célula parental. O número diploide de cromossomos é mantido nas suas células filhas. Então, essa informação aí é básica para vocês terem em mente do que vai ser a mitose, para que ela é importante. Ela é importantíssima. Primeiro porque todo o processo de regeneração está acontecendo através da mitose. A gente se corta, as nossas mucosas têm que ser renovadas para elas executarem a função dela direitinho. O cabelo cresce, a unha cresce. Tudo está se renovando através da mitose. Um bebezinho nasce desse tamanhozinho e hoje nós temos um adulto enorme. Esse crescimento aconteceu pela mitose, então ela é importantíssima. Quais são as fases da mitose? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, a célula está começando a se organizar para que ela se divida. Na telófase, a célula já distribuiu o DNA e ela já está se desorganizando. Desfazendo a organização. Alguém está falando? Tá com o saco cair. Não, te amarrar aí, não, te amarrada. Microfone. Eu acho que a gente consegue desligar o microfone. Professora, só me diz se tem alguém com o microfone aberto aí. É, tem. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Será que é a Silene ou a Silene é quem falou? É a Silene que está aberta. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Desativar a som. Desativar o som. Pronto. Só falta. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Quando eu estou passando, está passando? Tá, uhum. Ai, quer dizer que tinha dado aquele mesmo problema. Então, gente, só lembrando uma coisa importante que eu já ia esquecendo de falar. Essa divisão celular, essas fases da mitose, que nós vamos ver, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, elas são, na verdade, a distribuição do DNA para que a célula se divida. Elas não são a repartição da célula, tipo assim, elas não são isso aqui, ó. Elas são a célula se dividindo, se organizando, com dois núcleos separados para poder fazer isso, tá? Então, se eu perguntar para vocês o que seriam essas fases, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, são as subfases da mitose, onde o material genético se organiza para que a célula se divida. Que a divisão em si do citoplasma não entra aí, é chamada de citocinese, que a gente vai ver depois. Então, tudo que é a organização de DNA está dentro da mitose. Vamos logo lá para a prófase. Antes disso, deixa eu falar para vocês, eu estou em mente, nós vamos fazer uma prática que eu fazia presencialmente. Eu ia lá, levava minha lâmina, chamava os alunos com microscópio, fazia tipo uma provinha oral. Eu boto a célula, eu boto a lâmina em uma fase da divisão, o aluno olha e vai me dizer que fase é aquela. Aí eu anoto se ele acertou ou não. Nós não vamos estar fazendo isso no microscópio, mas simplesmente a gente consegue fazer isso de maneira fácil no computador.
Então, eu vou marcar com vocês rápido essa semana, horário, na verdade, uma organização de horário, para a gente se encontrar comigo ou com a Isis, nós vamos se dividir, porque eu vou colocar uma imagem e vocês vão me dizer que fase de divisão celular é aquela. Então, preste atenção e estudem, porque vai ser importante para vocês identificar a fase da divisão celular. Prófase. Cromatina condensa-se em cromossomos definidos, ainda não visíveis ao microscópio. Então, é na prófase, pode anotar aí, que a cromatina, cromossomo não, a cromatina inicia a condensação. Imagine que antes, na prófase, eles ainda estão embaralhados. Mas eles a gente já começa a ver no microscópio umas linhazinhas se definindo, um espaçozinho claro no núcleo. Isso quer dizer que a condensação começou. O DNA começou a enovelar mais nas proteínas estomas. Então, inicia-se a condensação das cromatinas. Só iniciando, não dá para ver cromossomo ainda não, porque está no início da organização. Os microtúbulos citoplasmáticos formam o fuso mitótico. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. No início da prófase, já dá para ver que tem as linhas, só não dá para ver que tem cromossomo, mas umas linhas mais definidas já dá para ver. Além disso, o fuso mitótico, que são fibras que partem aqui do centríolo, elas começam a se formar. Por quê, professor? O que é isso? A gente vai ver mais na frente que essas fibras são importantes porque elas vão ajudar a puxar os cromossomos para os polos opostos da célula. Os polos opostos da célula. Então, essas fibras que vão puxar os cromossomos, elas começam a se formar. Então, tem duas informações importantes para vocês terem, para identificar a prófase. Início da condensação e fibras do fuso mitótico começam a se formar, que são esses peixezinhos aqui que eu estou passando mouse. A membrana nuclear, ela inicia um processo de fragmentação. No microscópio, eu gosto de mostrar a imagem no microscópio. Aqui, ó. No microscópio, o que é que a gente vê? Aqui é a prófase. A gente consegue ver cromossomo? Não. Mas a gente consegue ver linhas delimitadas. Por quê? Porque a cromatina começou a condensar. Se a gente for pegar uma célula em interfase, que é essa que eu estou passando o mouse, que ainda nem entrou na divisão, a gente não vê nada, a gente só vê uma coisa escura. Porque a cromatina está descondensada, então formou um bolo, como se fosse um bolo de linha. A gente não vê espacinho branco no meio do núcleo. Não, é só um bolo de linha. Outra coisa interessante, a gente vê o núcleo redondinho na intérfase, porque a membrana nuclear está aqui, linda e bela. A gente não vê ela, mas a gente vê que está bem redondinho, porque ela está aqui delimitando esse núcleo. Já na prófase, que é a fase da divisão que nós estamos vendo agora, o núcleo já não está tão redondinho assim, igual da intérfase, porque a membrana plasmática ela começou a ficar mais fluida, querer se fragmentar. Por quê, minha gente? Claro, se os cromossomos no final da mitose, lá para a metade, eles não vão mais estar aqui no meio, porque a célula vai dividir no meio. Então, como é que a membrana vai estar aqui no meio segurando esses cromossomos? Não pode, não vai ter essa membrana nuclear. Ela vai ter que se desfragmentando mesmo, progressivamente. Então, é nítido você olha uma célula em prófase e uma célula em intérfase, né? E, além disso, que eu falei, as fibras do fuso, elas começam a ficar mais fortes, a presença delas ao redor aqui, porque depois elas vão se ligar lá nos cromossomos. Então, prófase. Início da condensação, membrana nuclear começa a se desfragmentar fraquinho, mas ela já inicia e as fibras do fuso são produzidas. Prometáfase. A prometáfase ela é um intermediário entre o final da prófase e o começo da próxima fase, que é a metáfase.
Na prometáfase, a fragmentação do envoltório nuclear, que é a membrana nuclear, e acontece também a movimentação do fuso mitótico. Os microtúbulos do fuso entram em contato com o cinetóculo, que se fixam em alguns microtúbulos. É muito nome difícil, mas eu vou mostrar aqui, não é tão difícil. Aqui na prometáfase, os cromossomos já estão mais o quê? Ainda mais condensados, porque a condensação está aumentando. Além do que, aquelas fibras do fuso, elas começam a tocar os cromossomos, porque elas vão se ligar ao cinetóculo. A imagem que eu peguei na internet não foi muito boa, mas a intenção delas é se ligar aqui no meio, no centrômero. Lembra que eu mostrei para vocês o centrômero aqui, ó? Esse centrômero, ele tá aqui em vão, não. Eu gosto de representar para meus alunos, para eles entenderem bem, que o centrômero, que é esse aqui, é uma parte rígida, assim, formada de proteínas, que estão ali rodeando esse cromossomo ali no centro, que não é obrigado a ser no centro, mas a maioria das vezes é. Porque é como se eles fossem aquele ganchinho do carro de fazer o reboque. Porque se o meu carro quebrar e ele for rebocado, eu não posso simplesmente amarrar uma corda em qualquer parte do carro para puxar o carro, porque senão ele vai quebrar. Então, tem aquele localzinho, aquele pino, que eu não sei qual é o nome, que você amarra o reboque ali, é mais forte para puxar o carro. Pois é isso a função do centrômero. Dele vai partir esses microtúbulos aqui, que são parecendo uns bigodinhos de gato, que o nome desse bigodinho de gato é cinetóculo. E essas fibras do fuso, elas vão se ligar ao cinetóculo. Para quê? Para na próxima fase elas puxarem os cromossomos. Então, na prometáfase, as fibras do fuso mitótico vão se ligar ao centrômero, ao cinetóculo. Olha aqui a prometáfase, no microscópio, a imagem real. Você vê o quê? Perfeitamente, que comparado com a prófase, no início, lá na prófase, já tem uma condensação maior, os espaços aqui são maiores entre os cromossomos, entre o DNA, o material genético. As fibras do fuso estão em feixes já bem organizados, partindo aqui dos centríolos, em feixes bem organizados, para poder tocar no cromossomo. E a próxima fase é a metáfase. Então, prófase, prometáfase e metáfase. Cromossomos no máximo de compactação. Então, isso cai muito em questão do Enem, em questão de concurso. Qual a fase da mitose que os cromossomos estão mais condensados? Máxima condensação. Qual é a fase da mitose que você melhor consegue enxergar o cromossomo no microscópio? É a metáfase. Então, nessa fase, tem duas características importantes para vocês decorarem. Uma, cromossomos, máxima de compactação. Aí, no caso, a gente vai ver o cromossomo mesmo, não é mais nem só a cromatina. E nessa fase, nós vamos ver eles distribuídos no plano equatorial da célula. Eu falo metade, que é para a gente entender, mas o correto é dizer que eles estão distribuídos no plano equatorial da célula, que é justamente isso aqui, ó. Cromossomos bem definidos, bem condensados, distribuídos no plano equatorial da célula. Na imagem, e aqui a gente já tem o fuso mitótico se ligando aqui através do cinetócoro, o cromossomo. Ah, eu queria ver a imagem real. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Na imagem real, olha que coisa linda. As fibras do fuso aqui, ó, tudo já ligada no cromossomo. A gente vê as cromátidezinhas bem definidas e eles distribuídos assim, ó, no plano equatorial, na metade da célula. Não tem como você olhar essa imagem e não saber que essa aqui é uma metáfase, né? Passou da metáfase, vem a anáfase. E na anáfase, o que vocês têm que fixar na mente? Qual a principal característica? Anáfase, separação de cromossomos.
É a fase que acontece puxada, que eu tanto falo, é na anáfase. Então, na anáfase, inicia-se a separação das cromátides irmãs, porque elas estavam bem coladas pelo centrômero. Vamos fazer isso aqui. Cada cromátide é lentamente movida em direção ao polo do fuso mitótico à sua frente. Então, estava aqui o cromossomo com sua cromátide irmã. As fibras do fuso se ligaram e vão fazer o seguinte, ó. Puxar cada cromátide com um polo diferente. Por quê? Porque a célula vai se partir aqui no meio. E as duas células novas vão se formar. Olha como é bonito. O início de uma anáfase. Quando a gente faz a prática com a célula da cebola, da raizinha da cebola, muitas vezes a gente consegue identificar perfeitamente o início de uma anáfase, metade de uma anáfase, o final de uma anáfase. Porque quando os cromossomos ainda estão assim, quer dizer que iniciou naquele momento a anáfase. Quando estão assim, já tem um tempinho para a metade. Quando eles estão assim, porque já está finalizando a anáfase, já vai começar a telófase. Na imagem real, é desse jeito aqui. Também bem bonito. E a última fase da mitose é a telófase. Os cromossomos filhos estão presentes nos dois polos da célula, então já separou, já está lá os cromossomos filhos. Inicia-se a descompactação cromossômica, desmontagem do fuso mitótico, reorganização do envoltório nuclear. Então, eu sempre falo assim, que a telófase é a casa, a mudança que já aconteceu e você vai organizar tudo no local novo da casa nova, certinho. Então, toda aquela desorganização para a divisão, organização para mudança, agora vai ser organização para manter uma casa nova organizada. Então, essa organização é o quê? Os cromossomos não estão mais condensados como eram. A membrana nuclear volta a aparecer, já volta a se formar os locais redondinhos nos polos opostos da célula. As fibras do fuso regridem e não estão mais lá aquela quantidade de fibras do fuso. É só se desfazendo o que foi feito. Olha como é bonitinha a telófase. Como as fibras do fuso elas regridem lá da ponta, já começa a ter um espaço aqui no meio, que elas vão se desfragmentar da ponta para a base. E aqui, aquela espaço no núcleo, no meio, a gente já não vê mais, porque os cromossomos estão descondensando. E elas já começam a se juntar para começar a arredondar. Por quê? Porque a membrana já está querendo fechar eles aqui dentro do compartimento. Então, nesse caso aí, a gente tem uma telófase. E aí, quando termina tudo, a mitose, esse nome aqui nem deveria estar aqui, mitose, vem a citocinese, que simplesmente é só a clivagem do citoplasma. Ela não faz parte da mitose, a citocinese não, por isso que esse nome não deveria estar aí. É a clivagem do citoplasma para, de fato, separar e nós termos duas células separadas. E aí, final da citocinese, nós temos duas células novas. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente fala que formou duas células filhas com a mesma quantidade da célula mãe, de cromossomos? Porque nesse meu exemplozinho bem simplesinho, nós temos um par de cromossomos aqui e o outro par de cromossomos aqui. Aqui na célula filha também nós temos um par aqui. Vamos dizer que aqui é o par 1 e aqui o par 2. O par 1 continua aqui, o par 1 continua aqui. O par 2 continua aqui, o par 2 continua aqui. Por quê? Porque esse cromossomo aqui, ele fez isso, foi essa cromátide veio para cá e essa outra cromátide veio para cá. Essa cromátide desse veio para cá e essa outra cromátide veio para cá. E assim aconteceu também nesse par inferior. Então, nós continuamos com pares de cromossomos homólogos. O que nós vamos ter aí são os cromossomos ainda aos pares.
eles não vão estar duplicados. A quantidade de DNA das células filhas é menor, mas a organização de cromossomos aos pares continua. E é isso que importa na mitose. E aí, gente, tem alguma dúvida com relação à mitose? Alguém quer falar alguma coisa? Porque a meiose vem aí. Eu prefiro outro dia porque assim, é muita informação em um dia só. E a meiose são duas fases, meiose 1 e meiose 2. É muita informação em um dia só. Pois a gente vai deixar para outro dia, mas não deixem de assistir não, porque é importante. E vai ter nossa prática. Belezinha? Hoje tá bom, gente. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Eu vou parar. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Terminei.